Mas esse mesmo governo iniciou-se mudando a carga horária do trabalhador, que era de 8 até as 2 horas, né, no fluxo administrativo, sem que esse trabalhador sequer tenha recebido o salário de dezembro e seu auxílio alimentação. Esse mesmo governo exige que o trabalhador continue trabalhando sem receber seu salário, sem receber sua alimentação, vindo todo dia trabalhar, passando fome. Aí esse mesmo governo agora chega para o trabalhador, que exige isso do trabalhador, que não pensou no trabalhador quando mudou a carga horária para o trabalhador trabalhar até 5 horas da tarde, que não é errado ele trabalhar até 5 horas da tarde, ele fez concurso para isso. Mas há de se ter bom senso. Quando se sabe que o trabalhador não recebeu o salário de dezembro, nem sequer alimentação, vocês mudam o horário e querem que o trabalhador trabalhe até 5 horas da tarde. Agora esse mesmo governo vem para o trabalhador e diz: vocês vão ter que trabalhar até 5 horas da tarde, mas vão ter que aguardar 6 meses para receber o salário de dezembro. Aí eu quero que o governo me responda. O que é que eu vou dizer para o dono da minha casa, que é proprietário, que eu estou pagando aluguel? Vai ele aguardar 6 meses para ele receber? Não dá para ser essa proposta. Eu acho que tem possibilidade de a gente repensar, tem possibilidade de o governo se reunir, pensar em uma nova proposta e trazer para a mesa e acabar com isso. É tudo que a gente quer. O trabalhador não, porque todas as suas obrigações particulares, que nesse ponto a prefeitura não tem nada a ver, mas ela tem ao ponto de que ela deve essa remuneração de um serviço já prestado, então isso é inegociável, entende? Então eu peço aos senhores que se debrucem novamente nas suas finanças e nas suas possibilidades, para que revisem, vejam a possibilidade de renegociar os seus prestadores de serviço, os seus parceiros, os seus aluguéis, para que esse orçamento que seria comprometido com esses entes, eles sejam fracionadamente pagos, enquanto o servidor que não tem outra fonte de renda, ele possa receber a sua subsistência de um serviço já prestado. Então, assim, é inadmissível pensar que eu vou receber o salário de dezembro em 6 parcelas. Na verdade, não era nem para ter parcela, era algo para negociar tempo e não negociar parcelas, né? Todos nós temos responsabilidade, temos dívidas e fizemos empenhos com esse dinheiro que a gente recebe. Reitero as palavras do Caio quando fala que a prefeitura não tem dinheiro para pagar servidor, mas paga reajuste aos vereadores. Eu discordo ao salário da prefeita, eu discordo como cidadão, certo? Como servidor e como pessoa que pensa. Todo mundo que pensa consegue concatenar que esse posicionamento de não ter dinheiro, por que abrange? O aumento dos vereadores são salários que já são vultuosos e são completados com um aumento vultuoso. Aí se você olhar, o aumento do servidor é 4%, 3%, 2%. É muito ínfimo em comparação ao que eles ganham, né? Com todo respeito aos nobres edis, mas é a verdade. Nós precisamos discutir aqui verdades, precisamos ser claros, objetivos e, acima de tudo, verdadeiros, né? Servidor ganha muito pouco no município de Lauro de Freitas e agora vai ter que aceitar uma condição dessa. Gente, eu quase tive uma síncope aqui sentado quando eu vi essa proposta. Me perdoe, a verdade é essa. Não esperava jamais ouvir isso. Dificuldade existe, não estou negando. Não tenho conhecimento pleno, nem quero ter conhecimento pleno das contas do município. Cabe a vocês, na condição de gestores, encontrar um meio termo para resolver a situação. Mas essa situação não pode se estender. Primeiro, que as dívidas se acumulam, né? Os juros vão chegando, as responsabilidades são cobradas e nós não podemos ser vítima de uma situação que não demos causa. Não fomos nós, servidores, que demos causa a essa situação. Muito pelo contrário, sempre estivemos aqui dispostos a colaborar pelos munícipes, pela cidade, pelo município ao qual eu trabalho, a qual eu tenho uma ligação umbilical com ele. Nós somos servidores da casa, como se costuma dizer no jargão popular, somos prata da casa, né? Então, nós precisamos rever valores e rever posturas e rever todo um outro arcabouço de situações. Outra coisa é esse decreto que mudou aí ao caso, o Caio abordou perfeitamente,
que não paga salário e estende trabalho? Como é que o cara não recebeu o salário e vai trazer a quentinha como? Comprar aqui no shopping, que custa R$35. O senhor talvez não tenha conhecimento, a gente recebe R$400 de auxílio alimentação para pagar um almoço no shopping, não dá nem para pagar 10 dias, secretário. Um dia, quem sabe. Mas assim, e aí talvez a gente, em mãos disso aí, fosse mais fácil da gente entender, mas o panorama ficou claro, realmente, ok, o município tá alegando que está sem dinheiro e você mostrou que as contas estão difíceis. Mas isso é com base em uma metodologia contábil, correto? Existem outras, né? Inclusive isso o senhor mesmo falou que o senhor usou essa metodologia numa previsão da gestão passada. E aí eu gostaria de pegar o que o colega Ivo ali falou em relação à ideia, às diretrizes de eficiência dessa nova gestão, se a gestão não é capaz de apresentar uma outra proposta, considerando outras metodologias e considerando também outra, porque assim, eu sei que a gente tem que levar essa proposta, mas já ficou claro aqui que isso não vai, que a votação não vai ser favorável. Então a gente já antecipa a negociação para a gente tentar fechar alguma coisa nesse momento. Porque a gente compreende, o secretário da Fazenda, ele tem a competência dele. Eu sou professor de língua portuguesa. Cada profissional aqui, a gente não é contábil. Todos esses números, como bem falou o Cooperão, é complexo, né, de previsão. Mas ele volta a repetir, eu volto a repetir que o CME tem 4 contas aqui. O CME está pedindo o extrato de todas, 4 bancos, na verdade. Aqui tem mais quase 20 contas da prefeitura. Recursos próprios, Fundeb, FPM. A gente quer ver esses extratos. A questão bem simples para a gente bem simples. Quanto é a folha de dezembro? 43 milhões? O que é que tem hoje nessas contas, transferências constitucionais, verbas vinculadas, o que se pode pagar? Essa conta simples para a gente, porque a gente não tem essa complexidade do secretário, né, que ele tem dentro da formação dele. Para a gente o básico é esse. A folha é essa, 43 milhões. Né? Nós temos isso. De todas essas contas aqui que a gente oficiou e que a gente está pedindo o extrato, a gente tem isso aqui. Né? Isso aqui dá para pagar, isso aqui não dá para pagar. Aí a gente vai encontrar uma proposta. Agora, com números teóricos, sem ver nada, não dá para a gente fazer uma proposta. Então a nossa proposta vai ficar em uma tensão, num impasse. Porque a gente está dizendo, a gente aceita dezembro e negocia janeiro, mesmo que atrase, mas a gente não entra mais em movimento. A categoria aceita isso, não entra. E a gente vai ajudar a gestão a construir uma solução para o salário de janeiro. Vai ficar assim. Aí vocês apresentam a proposta de vocês. Se a gente não tiver visibilidade do que existe hoje, de fato, na conta de recurso próprio, na conta de FPM, nas transferências constitucionais, o que se pode pagar, o que não se pode pagar, a gente vai sair daqui de novo sem uma solução. Vai levar uma proposta para o movimento que vai ficar arrefecido e vai piorar a situação. E não é isso que a gente quer. A gente quer sair desse desgaste dos dois lados. A gente quer voltar à rotina normal. Então é preciso que a gente mostre de fato o que é que tem de dinheiro. Tem, não tem, dá para pagar, não dá para pagar, essa verba é vinculada. A gente já sabe que o Fundeb de janeiro não paga o DEA de exercício anterior, mas tem recurso próprio. Quanto é que tem de recurso próprio? Esse recurso próprio dá para pagar tudo? Dá, não dá? Bora fazer um acordo, né? É isso que a gente precisa ver. O recurso de FPM, dá para pagar todo mundo, os servidores? Dá, não dá. Então, bora sentar. Aí a gente apresenta a proposta. Mas enquanto a gente não tiver visibilidade, a gente vai ficar numa narrativa, a narrativa do comando, a narrativa do governo, e vai passar uma informação muito distorcida, gente, né, dos dois lados.
temos 43 milhões, né, de folha total. Já temos uma previsão que Débora já anunciou de pagar a folha da saúde. Quanto da folha da saúde já temos de abater dessa folha total? Aí já pagou a folha da CESP. Quanto se abateu desse total de 43 milhões? Do saldo de folhas a pagar, né? E o que temos de recurso de transferências municipais, que é o que temos acesso público, que são 22 milhões, no que esse encontro de contas poderia fazer? Porque as despesas de folha são despesas correntes. Então não entra despesas de capital, que a gente estava até conversando ontem, não foi, Tássio? Então, assim, é uma coisa para mim também bem objetiva nesse sentido, desse encontro de contas, para poder ter uma proposta nesse sentido. Eu achei uma proposta, uma ação positiva da gestão, pagar a CESP hoje e mostra o comprometimento de querer pagar. Me surpreendeu quando você falou pagar em 6 vezes. Então, nesse sentido, eu gosto, e a proposta da gente sentar aqui para resolver, então até um tempo assim para vocês se reunirem, ouvir o que a gente colocou aqui em relação a esse encontro de contas, verificar os fundos, por exemplo, da Sendesc, que pode ser usado 90% para pagar a folha, que é uma folha pequena, 700 mil, né? As outras folhas das secretarias, que são menores também, e aí fazer esse encontro de contas com o que tem de 22 milhões para poder fazer o pagamento de dezembro e, como o Valdir falou, ver como vai pagar janeiro, tal, e aí sucessivamente. Para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Diferente do que eu observei em alguns outros momentos, né, comportamentos inadequados em relação à manifestação, à movimentação, o que eu vejo aqui é uma coisa extremamente pertinente. Segundo, quero dizer que eu estou aqui representando a minha vereança. Eu não estou aqui representando a prefeita Débora Regis. Existem outros representantes de Débora Regis aqui. E tem que pagar o salário. Eu não tenho nenhuma objeção a isso e cobrarei a prefeita para que isso aconteça. Só que é necessário que a gente toque em alguns pontos que foram falados aqui. Se referiram, por exemplo, ao débito que tem com a empresa do lixo. São 6 meses de débito. É até importante se falar que tem que se priorizar o funcionário, mas essa empresa tem funcionários a serem pagos, que estão sem ser pagos, alguns há 3, 4 meses, fizeram algumas greves, inclusive, por conta disso, e são pessoas que têm uma renda muito baixa, muito mais baixa, inclusive, do que alguns professores que aqui estão, que têm uma renda bastante elevada. Então, eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. Existem outros débitos da prefeitura que precisam ser considerados, porque quando se fala em empresa, as pessoas imaginam o patrão e não levam em consideração o empregado. Existem pessoas que precisam ser pagas e, para isso, o patrão tem que receber para poder pagar. Então, eu acho que não é pertinente se colocar como se esses servidores fossem mais importantes de serem pagos do que os servidores que fazem parte de uma empresa privada. Outro ponto a ser tocado foi em relação ao aumento do salário, que não é um aumento, é o reajuste salarial dos vereadores. Fui contra e votei contra. Então, quero deixar muito claro isso, porque eu ouvi algumas pessoas falando, principalmente quando eu cheguei, votei contra o aumento da prefeita, votei contra o aumento dos vereadores e tenho respaldo para falar o que eu estou falando. Não fui a favor, estamos em um momento de contenção de despesas, eu acho que já foi apresentado aqui, fica muito claro que hoje o município está numa situação muito difícil no que se refere ao financeiro do município e isso precisa ser solucionado. Concordo com a fala de algumas pessoas aqui em relação à falta de documentos comprobatórios a respeito do que está sendo falado. A prefeitura precisa apresentar esses documentos aos servidores, até para que se haja uma negociação. Compreendo que essa negociação que foi proposta aqui, dessa divisão em 6 vezes, não é razoável. Eu acho que o que falta, de fato, é uma transparência maior para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo. Porque até aqui, o que a gente tem escutado, e eu acredito no que foi falado pelo secretário, eu acredito no que é falado pela prefeita, em relação às contas, tive acesso a algumas informações, alguns documentos que comprovam o que está sendo falado, portanto, não estou dizendo aqui que não é verdade o que está sendo falado, mas peço à prefeitura que faça a exposição desses documentos. Então, a prefeitura precisa explicar aos servidores com documentos, mostrando quanto se tem na conta, por que não pode pagar, qual o dinheiro que não pode ser pago para uma coisa, qual que não pode ser pago para o outro, qual é a verba vinculada. Então, para solucionar o problema, primeiro ponto para mim é que as pessoas entendam, não só por palavras, mas documentalmente, o que está acontecendo. Então, quero reforçar que eu não estou aqui para defender a prefeita Débora Regis. Afinal de contas, eu sou um fiscalizador da gestão pública. E eu sei que todos os outros meus colegas também estão dessa mesma forma. Então, o que eu peço aqui, enquanto legislador, enquanto membro da Câmara de Vereadores, é que o secretário faça a exposição desses documentos comprobatórios do que foi falado. Com um grupo de professores e professoras inicialmente, que retrata algumas necessidades,
E eu estava acompanhando a coletiva, né, ao vivo antes de chegar aqui, estava em outro compromisso. O que me chama a atenção, depois de tantos dias de diálogo com a categoria, eu quero saudar aqui os trabalhadores e trabalhadoras, também o Ministério Público que se faz presente, o que me chama a atenção é que ouvir falar, né, de uma divisão de 6 vezes para pagar salário de trabalhador e trabalhadora chega a ser uma maldade de quem ouve, e eu coloco isso representando o povo. Eu chamo isso de beirar a maldade, quando você traz a uma mesa de negociação a divisão de um salário de um servidor público de uma cidade ser dividido em 6 vezes. Alguém aqui nessa sala tem 10 anos que trabalha ou vive aqui nesse município? Alguém tem 15, 20 anos? Alguém tem? Alguém na história dessa cidade já viu alguma vez um servidor público em Lauro de Freitas, contribuidor do serviço municipal, ficar sem salário alguma vez? Não. Já passamos quantas gestões de uma para outra? Prefeito de mandato, que já era eleito, reeleito, pessoas novas. Nessa cidade a gente já tem todas as experiências. E é bom que aqui eu diga, porque fica aparecendo às vezes, me desculpe, não estou aqui para deixar ninguém chateado, mas a impressão que a gente tem é que a roda está sendo descoberta agora. E é mentira, não está. A roda gira. A cidade não está sendo entregue agora a um grupo político que pela primeira vez que foi oposição, um grupo que já estava, não é a primeira vez. E quem aqui mora, quem aqui reside, e quem faz política e quem é servidor concursado efetivo dessa cidade sabe disso. Então, o preocupante é que a gente vem falar de servidor e servidora dessa cidade. E quando a gente fala de servidor e servidora, eu também quero pedir aqui um respeito quando a gente fala da classe da educação dessa cidade. Algumas pessoas têm ódio de professor e professora, mas nenhuma outra profissão sequer existe se não existir professor e professora. Então, é primeiro que se tenha respeito, né, a isso. Outra coisa que eu quero deixar explícito aqui é que vereador e vereadora nessa cidade não ganha nem sequer igual secretário. Às vezes, colegas, vocês que aí estão, pensa isso. O salário da Câmara é inferior ao de secretário e secretária. E, inclusive, a Câmara, aonde a nossa prefeita atual faz parte, estava vereadora, aprovou um salário de prefeita, eu não digo que está errado, de 37 mil. Então, às vezes, quem está aqui dizendo que não aprovou, tem outras formas de defender o grupo político, né? Então, às vezes, chega a ser até hipocrisia dizer que defendeu que não fosse, né? Que até porque eu não tenho vergonha de dizer da dignidade de quando a gente é um vereador, representante dessa cidade e trabalha com dignidade. Quem sabe do movimento aqui, eu não tirei férias ainda. Então, todo trabalhador e trabalhadora é digno do seu salário. Então, a gente não vai aqui dizer que um ou outro tem ou não tem direito. O que aqui nessa mesa tem que ficar explícito é sobre o direito, a dignidade do compromisso de servidor público e servidora pública dessa cidade. Desde os nossos agentes de limpeza aos nossos professores e professoras. Aí também envolve os promotores, né, os procuradores, promotores não, os procuradores, toda a categoria dessa cidade. E me chama a atenção de uma forma muito estranha a gente perceber o início de um governo que foi dado condições, sim, a secretários dessa cidade. Aqui tem Jonatas, tem Tassi, eu já parabenizei eles, mas quando também são trazidos quadros de fora para dizer que vai causar uma revolução de uma coisa nunca vista. E que coisa nunca vista é essa que está aqui nessa mesa para fazer uma proposta dessa indecente, né, de um salário dividido de 6 vezes? E aí eu falo representando mulheres e homens dessa cidade. Eu nem sei quem eu estou aqui, que eu chego aqui nessas negociações, pessoas que me saudam, que eu nem sei quem é. Servidora dessa cidade, servidor público, efetivo, assim como você, Laura. Pessoas que eu estou conhecendo agora. E me entristece, sabe? É inadmissível. É bom dizer, e eu falo uma linguagem comum, que as pessoas entendam. É bom dizer que a roda não foi descoberta agora, não é a primeira vez que o município deve. E outra coisa, município nunca vai ter dinheiro sobrando, viu, gente? Não é comum em um caixa de cidade ter sobra. Então ele vai estar sempre pagando, sempre se comprometendo, sempre pagando. E dizer, para concluir, que servidor e servidora pública tem o seu direito de receber com dignidade. Eu sou uma vereadora, não tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha do meu salário, porque eu trabalho para recebê-lo, estou ao lado do povo dessa cidade, assim como os professores, como os garis, os demais, e da saúde também. Não me envergonho de nada que eu faço. E quero dizer uma coisa para vocês. Chega a ser uma maldade, uma proposta de dividir salário da cidade de Lauro de Freitas
que nunca sequer teve um mês sem pagar, se dividir em 6 vezes. Chega a ser triste participar de uma conversa dessa. Eu quero saber como é que os trabalhadores e trabalhadoras vão ficar ao saberem que essa proposta foi colocada aqui. Gente, isso é muito estranho e eu sinto vergonha. Sinto vergonha porque a gente está aqui para dizer que a gente vem trazer melhorias. E salário é dignidade. O que dignifica o homem e a mulher é a sua renda, é o seu trabalho, é a força de produção que a classe trabalhadora produz. A classe trabalhadora é o maior meio de produção de uma sociedade. Diante disso, os CPFs jamais irão concorrer com os CNPJs. Todo respeito aos empresários, aos contratos, mas os CPFs dos pais e mães de família, da força motriz, da força da produção, do trabalho que essa cidade produz, a classe trabalhadora é um meio de produção inegociável em uma mesa dizer que a gente tanto esperou a mudança que assim falavam. Triste eu saio de ouvir. Estava pensando se eu viria para esse lugar. Eu estava pensando, quando eu vi colocar a proposta, se eu entraria nessa sala. Mas eu tive que entrar, porque aí fora tem vozes que esperam, de fato, uma resposta digna para esse momento que estamos vivendo. E digo mais, vamos continuar tendo problemas, porque serviço público tem problemas, porque lida com a cidade. E vocês, secretários, a prefeita, terão de ter simplesmente competência, assim como a Câmara, meu presidente, para resolver os problemas dessa cidade. Não pensem vocês que o problema vai nascer aqui, encerrou aqui, Gil. Teremos outros tantos e teremos que ter capacidade de resolver. Então não é o trabalhador e a trabalhadora que tem que pagar uma conta aonde não são culpados do que está existindo hoje. Me encerro. Que a preocupação do Ministério Público, sobretudo da 5ª Promotoria de Lauro de Freitas, é o pagamento dos salários de dezembro de 2024. Esse é um ponto do qual nós não podemos nos arredar. E conhecemos as dificuldades que a administração municipal está passando agora. Mas o Ministério Público está para velar pela moralidade administrativa, o patrimônio público. E o patrimônio público pode ser afetado caso os salários de dezembro não sejam pagos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante ressaltar, é que esse é o momento dos senhores dialogarem, conversarem com a administração pública. Me pareceu que faltou talvez trazer um documento escrito, ainda que seja de modo sumário, com a proposta consignada num documento, para que os senhores analisassem. Também demonstrando quais são as verbas que são vinculadas, as verbas que não podem ser direcionadas de um setor para outro, etc., para que se tenha a compreensão exata da dimensão do problema. Foi feita uma contraproposta dos trabalhadores. Eu vou encaminhar aos senhores, a administração sobretudo, a sugestão de que reavalie a proposta, inclusive levando em consideração o que foi dito pelos trabalhadores em relação a suportar um pouco de atraso do salário de janeiro para poder saldar as dívidas, antecipando. Essa é uma questão que só os senhores podem estudar detidamente. É preciso tempo até porque há pouco tempo que os senhores estão na administração e ainda não tem a dimensão exata de todas as finanças, de todas as despesas que ainda estão a serem pagas. Então, esse é o primeiro encaminhamento, que seja levado em consideração a contraproposta e que seja reestudado o parcelamento, talvez em parcelas, em menos parcelas, porque eu vi, antes de vir para aqui, consultei na internet, alguns municípios, a bem na verdade 70 e poucos % dos municípios brasileiros estão com dificuldades financeiras para pagar salário. E estão, alguns deles, fazendo de fato parcelamento de salários para poder honrar com os compromissos. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Na verdade, o Ministério Público fala nos autos. Eu não deveria estar fazendo esse tipo de peroração agora. Mas, dada a urgência da questão, eu estou fazendo essas considerações. Da parte
dos trabalhadores, eu encaminho apenas a sugestão de manutenção do diálogo. Boa vontade. Eu sei que dói um sapato dos senhores, porque quem sente a sua dor é quem sabe dizer o tamanho dela. Mas é preciso que haja, nesse momento, diálogo e disposição para uma negociação razoável. Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer. Vou sugerir que seja marcado um novo encontro, o mais breve possível, se possível na segunda ou na terça-feira, aí a critério dos senhores, que seja feito novos estudos e levar em consideração essas propostas e consubstanciar tudo em documentos, para poder eles terem de modo claro uma visualização. É mais fácil ter uma visualização do problema num documento encartado, até para poder discutir na Assembleia, do que apenas a retórica de uma reunião. Então eu agradeço aos senhores e era isso que eu queria encaminhar. Eu preciso fazer, por licença, só uma consideração. Eu advogo aqui para os guardas municipais e essa já é a nossa 4ª reunião, tá? E essa é a primeira reunião em que de fato é colocada uma proposta, e como todos já sabem, uma proposta indecente, que já foi de imediato rejeitada. Me parece que essas reuniões estão sendo marcadas para que se ganhe tempo, porque agora percebo que a documentação não foi posta em mesa. Continua faltando a questão da transparência dessa nova gestão. Então foi mais uma vez marcada a reunião, agora foi posta uma proposta que é como se não existisse, e falta documentação. Aí vai marcar agora uma nova reunião, para que seja apresentada uma documentação, para que seja dada transparência. Então, a bem da verdade, essa proposta não existe, 6 parcelas não existe. Seria o caso de se perguntar se os secretários, superintendentes também vão parcelar o salário deles agora em 6 vezes, porque parte da questão do princípio da moralidade para dar exemplo para os demais. Então, assim, a minha fala é única, falta transparência e me parece que também falta uma questão muito simples, que é de fato querer resolver a situação. Que o município está enfrentando uma dificuldade financeira, nós sabemos disso, e é impossível se colocar na atual gestão a culpa em relação a isso. E as reuniões passadas foram todas para falar da problemática, que todos já conhecem. Mas agora nós queremos de fato solução. Eu falei na reunião passada sobre isso. Estamos marcando reuniões após reuniões, tão somente para, me perdoem o palavreado, enrolar e ganhar tempo. Nós precisamos de fato de efetividade, transparência, documentação, que seja de fato aberto um diálogo, como disse o promotor. Estamos aqui para o diálogo. O pessoal do sindicato, de modo muito tranquilo, colocou aqui a posição deles, no sentido de estarem abertos ao diálogo. Colocaram propostas, uma proposta em mesa, uma contra-proposta. Mas é preciso, de fato, que não se brinque com o servidor. 6 parcelas, eu já estou acostumado em audiências, geralmente se coloca uma proposta indecente primeiro, para depois chegar-se ao número de fato verdadeiro. Me parece que essa foi a estratégia, mas nós não estamos aqui numa audiência comum de direito privado, estamos falando de dignidade da pessoa humana, de trabalhadores. Então encerro aqui a minha fala só pedindo isso, maior celeridade nessa situação, porque são reuniões após reuniões e nada de efetividade. Somos pessoas honestas, nós servidores trabalhamos e cumprimos com os nossos deveres, mas a alimentação não dá, gente. A questão desse aumento da carga horária, ninguém aqui está reclamando, porque quando fizemos o concurso, nós lemos direitinho lá a carga horária e aceitamos. Nós fizemos o concurso porque nós queríamos estar servidor. Ninguém obrigou. Assim como também acreditamos que quem vincula o seu CPF ao CNPJ de uma cidade, porque quer, não é obrigado, ninguém obrigou a isto. Nós temos ônus e bônus em tudo na vida, em tudo nós temos. Mas essa prioridade hoje
para que o serviço público continue funcionando, a gente precisa do mínimo do básico: salário para encher as nossas despensas. Claro que não somos, como o ditado popular diz, não somos porcos que só vivemos de farelos e de comida. Mas, como representante da saúde, eu não tenho como não dizer que ninguém terá saúde se não tiver o alimento. Quando o Edil falou que as empresas em que a prefeitura está devendo têm funcionários, é óbvio e muito claro para nós, porque o que nós estamos aqui reivindicando como trabalhadores da prefeitura. Mas foi dito aqui por diversos colegas que o serviço privado, ele tem que se manter, independente de apenas um contrato, que um dos contratos deles é com a prefeitura. E é a lei, Ivo, A lei 1433. 1433 diz que todos os contratos têm que ter o lastro financeiro. Tem que ter garantias. Garantias para que possa sobreviver. Então, assim, eles precisam receber também para viver. Mas o servidor não tem, na sua maioria, outro vínculo. E como vamos conseguir? Nós estamos já há 17 dias de janeiro, onde nós recebemos o nosso salário de novembro no início de dezembro. O dinheiro já acabou há muito tempo. Foi dia 2. Não estamos aqui querendo ainda, são negociações futuras, os reajustes, as adequações salariais, para que possamos acompanhar as inflações, podemos acompanhar todos os aumentos que tiverem Perda do poder aquisitivo. na perda do poder aquisitivo. Então, hoje, a gente só está aqui reivindicando o salário que nós já trabalhamos e precisamos. Compreendemos, porque somos administradores das casas da gente também. Mas vamos fazer a prioridade? Prioridade é para que os trabalhadores, servidores dessa cidade tenham condições de trabalhar no mínimo da sua alimentação. Porque vão adoecer, não terá atendimento, porque nós, que somos os servidores, não estaremos lá, porque estaremos sendo tratados. Está um pouco desgastante realmente esse número de reuniões que não está chegando e está atingindo a saúde mental do trabalhador, do servidor. Nós temos colegas que infelizmente estão tendo surtos, não estão conseguindo mais segurar porque não tem o recurso, que é o mínimo. Então acreditamos, senão aqui não estaríamos sentados, que haverá a solução, mas ela precisa ser para antes de ontem. Porque já não tem mais, a gente não tem mais limite, a gente não consegue mais segurar isto. Eu queria fazer um pedido a Jonathan, Ricardo, Dácio, eu queria pedir a vereadora presidente da casa, o vereador presidente, que a gente continue com a presença dos vereadores. É importante nas negociações. É fundamental que a gente possa fazer essa negociação, porque a gente quer achar uma solução. Eu até pediria, senhor promotor, que a gente pudesse negociar ainda hoje. Só para esclarecer por que eu fiz essa sugestão. Isso depende de estudos. Ele tem um número agora. Ele não pode apresentar outro número nesse exato momento. É preciso levar em consideração a proposta que os senhores fizeram aqui e reavaliar a possibilidade de aceitar ou não essa decisão. Então, assim, eu não estou nem aqui na posição de apenas acompanhando a reunião de vocês. Nós temos um procedimento especificamente instaurado para acompanhar a questão do salário de dezembro. A prefeitura está
recebeu o ofício nosso, solicitando explicações a respeito. Nós estamos esperando o relatório. Mas é uma questão dos senhores terem a noção de que as contas públicas têm que ser estudadas para se demonstrar um cenário plausível que se possa ser nosso. É por isso que eu falei de trazer um documento escrito e devidamente fundamentado para ser negociado. A minha proposta é só na cautela de como vai ser a reação da categoria hoje. Qual é o rumo do movimento? Porque a gente vai ter que dar uma resposta. Ele já sabe, estava aqui ouvindo, ele já sabe. Qual vai ser o rumo do movimento? O movimento ele vai ter que deliberar qual é o rumo. Né? A gente não quer que esse movimento se arrefeça. Por isso, continuar uma mesa de negociação, para a gente tentar achar uma solução mais plausível, é melhor que a gente fique aqui até meia-noite. O governo sai, arrepende, sente, reveja, volte. Porque, com toda sinceridade, a gente quer acabar o movimento. Mas com a resposta sobre o salário de dezembro, como o ministro promotor, a pauta é o salário de dezembro. Mas que seja plausível o movimento. E vale lembrar, viu? A gente chegar lá e dizer, não, vamos vocês verem. Uma pergunta que eu fiz, bem básica, gente. A pergunta básica que eu fiz também no relação só para ressaltar, essa é a quarta reunião e a mesma coisa das 4 reuniões que eles já sabem se juntos completamente. As mesmas coisas só fazem mudar a forma de falar. Traz mais números que agora. Essa foi pior. Está trazendo um número anual. Pessoas de mesmos valores e as mesmas propostas. Antecipar janeiro, parcelar os restantes. Antecipar janeiro, parcelar dezembro. Agora não se tocou no salário de janeiro, mas quer parcelar dezembro. É 4 reuniões. Esses mesmos números estão sendo apresentados. Com todo respeito. E eles estão pegando aqui, eles estão chegando, mas estão chegando e não tem proposta nova, continuar com a mesma proposta, a mesma enrolação. Eu não sou muito de falar. O servidor do município, ele é do município. Agentes políticos, na sua grande maioria, já foram demitidos e exonerados desde muito tempo atrás. Então, quem ficou nessa cidade, né, são os TDs ou comissionados que ficaram aí até dezembro fazendo transição e outras coisas mais. E vocês que são os efetivos. Então, eu não sei por que não pagar o salário de dezembro. Por exemplo, aquele senhor que está ali me olhando do guarda municipal, eu quero saber se ele está recebendo freelance. Porque ele está fazendo a guarda do equipamento público, inclusive dessa reunião. Ele recebeu freelance ou ele está também recebendo a dignidade, precisando receber a dignidade dele salarial? Então, isso é uma questão para a gente colocar na mesa também, para a gente não estar esquecendo desse assunto. Outra coisa que é uma contraproposta que eu faço, estendo, é o que está sendo colocado. Paga-se dezembro e vai fazer um atraso mínimo de janeiro, que é comum, que é normal, do início de governo, né, das contas que estão realmente ainda se organizando, o caixa está se organizando. Então, janeiro, que vai ser recebido em fevereiro, possivelmente vai receber com pequeno atraso ou com atraso mediano, é normal, a categoria vai entendendo. Quando for o salário de fevereiro, recebe março, até se ajustar as contas, vai ter aí esse ajuste de dias de atraso. O que não se pode, gente, é uma classe trabalhadora ficar sem receber um mês de salário, até porque o INSS desse trabalhador vai ser cobrado dele. E se ele não receber o salário de dezembro, como é que ele vai pagar o INSS? E o consignado? Aí eu quero saber de você, Laura. E o consignado? Eu quero saber se seu INSS vai te cobrar de 6 vezes por dezembro. Eu preciso saber que eu tô prefiro não comentar. Você promotor, questões assim como essa, e INSS, porque se suspende o salário de dezembro, esses servidores aqui terão problema, inclusive, com suas aposentadorias, com seus direitos. É para pagar IPTU, né? a gente não tem. E eu quero saber como é que vai ser. Como é que eles, inclusive, conseguem pagar o IPTU, que é o imposto devido. Pensão judicial. Então, assim, outra coisa que aqui eu trago já aqui da condição de vereadora é que se você entrar em um mercado de bairro está vazio, se entrar em um salão de beleza está vazio, se entrar, diga aí de exemplos, coisas básicas. Serviços. Tudo vazio. Folha de pagamento do Porque, servidor gasta na economia local. O servidor dessa cidade, assim como de qualquer município, ele devolve à economia local a sua renda, né? A criança que paga a escola, aquela escola de bairro. Então, tudo isso gira em torno da economia local, gente. A prefeitura ainda é a maior pagadora dos
seus moradores e moradoras. Ou então invente a roda, mas a gente sabe que a roda já existe. Então o que está acontecendo, senhor promotor, é que a economia local dessa cidade está parada. Então não será um problema apenas para os servidores efetivos. Isso é um problema que está girando já em roda. A gente já está percebendo já um problema, inclusive lá na ponta, aonde a padaria está aí sem vender como deveria. Se vendia 10 pães, a câmera está vendendo menos. Isso é um problema, inclusive, econômico. E só para dar uma complementação, hoje a fonte, falando da licitação, a fonte de financiamento da licitação, no artigo 13 e 12 da Constituição, ela teve uma aprovação em 2020 para cá, do Fundeb permanente. Hoje você não tem mais o Fundeb que corre risco, né? Ele pode parar. Agora é permanente com ampliação de recursos. Cada ano que passar o Fundeb vai ter ampliação do recurso. Mas não é só o Fundeb. Nós temos recurso próprio, né, que é do MDE, que são os impostos do município que pagam. Nós temos transferências constitucionais, nós temos transferência do FNDE, nós temos emendas parlamentares. Tudo isso é recurso que chega no município e que pode ajudar nessa empreitada de pagar tudo, salário e pagar outras despesas. Então, é aquilo que Ivo falou, e bem falado, é eficiência. A gente precisa correr atrás. Infelizmente, a gente está em uma situação dessa, mas não dá para a gente ficar lamentando. É para a gente encontrar a solução. Reitero a proposta do comando de greve. Vamos pagar dezembro imediatamente. Continuar com a mesa de negociação e achar solução para os próximos problemas. Não é para dar as mãos, vamos dar as mãos, comando de greve, a prefeitura, os vereadores juntos aqui, para a gente achar a solução. A gente torce que a gestão dê certo, que a cidade melhore e que a qualidade do serviço público como todo seja eficiente para a sociedade de Lauro de Freitas. Pronto, é isso. Só de dois aspectos. A Apivida. Eu tive reuniões, eu falei até informalmente na reunião, que eu tive em um encontro com os diretores da Apivida, a nível nacional, e foram me passados que ao longo do ano, agosto de 2023 a agosto de 2024, iniciou-se de maneira temerária um repasse indevido ao Apivida. Pegou do servidor, em letras miúdas para que ficar claro, tirou do servidor e não passou para a Apivida. Em agosto foi 400 mil, em setembro foi 300 mil, até o ponto da diretora falar assim: eu liguei para o dono da Apivida em Fortaleza e pedi que ele não cancelasse o plano sexta-feira de 3 mil vidas no município de Lauro de Freitas. Solicitei que na segunda fizesse isso, que era inevitável, por conta de um repasse de 8 meses. O que eu quero trazer com esse exemplo? Do ponto de vista administrativo, a postergação do problema não acaba com ele, ele só aumenta. Há pouco conversava com o Dr. Maurício sobre as retenções indevidas previdenciárias, que vai gerar um prejuízo para o município milionário. Dinheiro foram retidos das contribuições previdenciárias e não foram pagas, inclusive passível já de multa aplicada, e que esta gestão tem que parcelar cerca de 200 milhões de reais. Nesse novo modelo de gestão que a cidade averbou dia 6 de outubro, ela quer que se resolva o gerenciamento de uma forma definitiva de como as coisas devem ser feitas, ou a gente vai continuar fazendo engenharias e malabarismos financeiros para postergar um problema que sempre aparecerá. Dinheiro, eu costumo dizer que dinheiro público não existe dinheiro público e dinheiro privado, dinheiro é um só. O dinheiro que eu não pago hoje aqui, ele vai aparecer futuramente e vai gerar um dano ainda maior. Então, do ponto de vista de administração, eu preciso ter responsabilidade com as despesas, com as finanças e um procedimento a ser adotado. Eu acho que precisa ficar bem claro isso, que não seria bom se fosse simples a metodologia de vida, os encalços financeiros, mas não é.
Não há para se tapar um sol e descobrir um pé, priorizando o que tem que ser priorizado. Mas, dentro do meu processo de gerenciamento de pasta, a partir de agora, eu quero que isso fique mais claro, mais transparente possível. Isso foi um intuito meu de convidar o ilustre promotor, como também já estive na promotoria em visita. Todo o processo tem que ser transparente, formalizado e precisa ficar claro. Eu não posso pegar um modelo de gestão anterior e aplicar isso, porque lá na frente isso vai reverberar de maneira temerária. A gente vai chegar em uma situação que está hoje com a Previdência Social. É assim que eu encerro minha fala e passo para o secretário de Fazenda. Bem, cabe a mim agora prestar alguns esclarecimentos sobre a proposta e sobre algumas falas que tiveram aqui, que em parte delas confesso que concordo. Tá? Vamos lá, primeiro esclarecimento sobre a proposta. Quando eu disse que a folha seria processada integralmente, todas as retenções seriam feitas e pagas as consignações e o líquido se dividiria em 6 vezes, isso significa, na verdade, um primeiro desembolso de mais de 40%. Mais de 40% da folha seria desembolsada imediatamente pela prefeitura, tá? Por quê? Porque eu estou falando de todas as retenções, estou falando da Apivida, estou falando dos consignados, estou falando da contribuição social, certo? Então, você teria o processamento, a retenção, o recolhimento para evitar maiores prejuízos aos servidores que já têm um prejuízo consolidado, porque estão sem receber, enfim. Então, só reiterando que a proposta apresentada do parcelamento do líquido em 6 vezes implica num primeiro desembolso para o município em mais de 40% do valor da folha, tá? Então, você não vai parcelar as consignações seriam processadas e efetivamente recolhidas. Falaram aqui, né, olha, não tem que pagar nada, paga primeiro aos servidores. É verdade, eu concordo. Logo no dia 2 de janeiro, foi editado um decreto, está no Diário Oficial, suspendendo todos os pagamentos de exercícios anteriores. Isso está no decreto, né? Isso, de fato, está acontecendo. Nenhum recebeu, até agora, qualquer valor referente a despesas de exercícios anteriores, até para que a gente possa ter uma noção desta dívida, né? Então, nada está sendo pago, a nenhuma empresa está sendo paga. Empresa A, B, C, tem empresa com 5 meses sem receber, tem empresa que não recebe desde fevereiro do ano passado, tá? Então, não foi pago, está suspenso o pagamento por decreto. Acerca, inclusive, dessa situação caótica e das dívidas acumuladas e das diversas irregularidades, não pagamento de consignados no tempo, apropriação indébita previdenciária, nós recebemos a citação numa ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores de Lauro de Freitas em 2024, certo? Arguindo, né, pedindo à Justiça providências cautelarmente, que adotasse as providências cabíveis, que desse o remédio jurídico para que a Prefeitura pudesse regularizar essa situação. Então é uma situação que não é nova, é uma situação que é de conhecimento dos servidores, inclusive judicializado, tá? E aí, Lauro, não é isso? Né? Lauro expôs muito bem, né, e fez uma indagação. Fomos nós que demos causa? Não fomos, Lauro. Não, é pena que quem deu causa não está aqui. É pena que nós que estamos aqui negociando para buscar uma solução, né? E vocês têm razão, né? Ninguém está aqui obrigado, está aqui efetivamente para poder resolver, mas quem deu causa, né, não está aqui para poder resolver. Então, quem não pagou o salário, quem não deixou o dinheiro, quem reteve contribuição previdenciária dos servidores e não pagou, não está aqui.
Então, quando se fala em produzir as provas, em apresentar os documentos, o relatório já está feito, nós fomos de fato notificados pelo Tribunal, pelo Ministério Público, né, em função de uma denúncia, abriu-se lá um inquérito, e o relatório já está feito, vai ser entregue ao Ministério Público com riqueza de detalhes e as evidências materiais, né, de tudo que está colocado nele. Então esse relatório será entregue ao Ministério Público, será entregue ao Tribunal de Contas, né, que são os documentos, inclusive, que justificam o estado de calamidade financeira decretado no município. Secretário, só uma vez. Com relação a essa questão da responsabilidade, a gente entende que não é de você. A responsabilidade vírgula, porque como bem todos nós já falamos, independentemente da situação, foi quem deu causa, vocês são responsáveis por ela. A Procuradoria, os órgãos competentes, para ingressar com uma ação de reparação àqueles que deu causa a esse problema que a gente está vivendo. Porque é fato que o problema não é de vocês, é fato. Né? Eu não estou aqui conjecturando nada, é fato que não é. Nós somos vítimas dessa situação, porque os frágeis aqui, aos olhos de qualquer legalidade, vai reconhecer que nós somos hipossuficientes nessa relação com vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Segundo, quem deu causa foi Lauro, se foi Lauro, ingresse contra Lauro. Não foi Lauro, não vou citar nomes por respeito aos ausentes, mas assim, que se ingresse contra essa pessoa, que tome as providências cabíveis, que demonstre ao servidor que a máquina está defendendo o servidor, defender não só meramente com salário, o salário é um requisito essencial para a nossa sobrevivência, mas defender em sentido amplo, é botar quem deve para pagar e é pagar aquilo que nos deve, porque na verdade nós somos credores de vocês, já vendemos nosso serviço há mais de 45 dias, então não é justo a gente não receber a paga pelo serviço prestado. Claro, entendo, compreendo as colocações de todo mundo aqui, entendo que tem outros que estão sofrendo como a gente, mas para nós que somos arrimos de família, que somos pais de família, que temos filhos, temos responsabilidades, né? E somos contribuintes, ou seja, pagamos nossos impostos, até para ter o nome com lisura, estamos em risco e iminência de ter o nome negativado no SPC, por dívida que a gente não contraiu sem capacidade de pagar. Então, assim, entendo, respeito o seu posicionamento, mas, acima de tudo, precisamos de providências práticas que dê condição do município pagar a gente e que execute aqueles que devem. Porque não é justo o Lauro, o Ivo, o Caio, o Valdir ser penalizado por algo dessa maneira. Perdão, a Sônia, você levantou logo a mão. Eu falo no conceito geral. Então, assim, essa é a questão. Nada contra, eu queria estar aqui feliz se tivesse tudo engrenado, funcionando bem. Permita-me, Lauro, eu estava só, primeiro, prestando, eu ouvi estar todos aqui e anotei, né? Anotei algumas coisas que eu achei importante, que merecia o esclarecimento, né? Então, o primeiro esclarecimento foi que o parcelamento proposto representa um desembolso de mais de 40% imediatamente do município, onde todas as consignações seriam quitadas e apenas o salário líquido, tá, faz parte dessa proposta do parcelamento. Apenas para ficar claro, para que a gente possa uniformizar o entendimento, né, porque houve esse tipo de questionamento aqui, eu estou prestando esclarecimento. Segundo, também concordo, né, que entre CPF e CNPJ, o CPF deve prevalecer. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? A pasta da Fazenda no município, cada pasta tem suas atribuições. A pasta da Fazenda, ela vai zelar pelas questões financeiras e patrimoniais. Então, cabe à pasta da Fazenda e cabe ao secretário da Fazenda, na condição de titular desta pasta, zelar pelos aspectos financeiros, orçamentários e patrimoniais. Então, toda e qualquer proposta, ou opinião, ou sugestão, ou apontamento, né, vai ser que saia da pasta da Fazenda, ela terá o viés de finanças, orçamento e patrimônio. Em que pese, Ricardo, na condição de cidadão, ter também as suas convicções, né, na condição de titular da pasta da Secretaria da Fazenda,
a mim cabe institucionalmente tratar sobre os assuntos, sobre os aspectos financeiros, orçamentário e patrimonial. Gostaria que vocês compreendessem, né, para não querer exigir da pasta da Fazenda atribuições que não lhe dizem respeito. Então veja, CPF e CNPJ, não tenha dúvida, o CPF deve prevalecer. E não à toa que o decreto de 2 de janeiro suspende todos os pagamentos de fornecedores, tá? Inclusive de CPFs também, né? Porque você tem fornecedores de pessoas físicas, você tem donos de imóvel que tem aquela renda, né, de subsistência, que tem imóvel alugado à prefeitura e que a prefeitura está devendo 6 vezes, né, 6 meses. Recebemos também uma ação de cobrança, né, uma ação de execução de um contrato de locação à saúde, onde a pessoa, o dono do imóvel, solicita 311 mil de valores de aluguel. E veja que saúde tem recursos próprios. Então, apenas para contextualizar, ok? E, né, como a gente falou, quem deu causa, última, e aí já falei várias vezes e vou falar de novo, última cota do Fundeb, que foi recebido pelo município, ao invés de se pagar os servidores, pagou-se as empreiteiras, tá? Eu não estou aqui levantando qualquer hipótese de pagamento irregular ou não, se o serviço foi prestado, se não foi, se o preço está correto, não é isso. A questão é que na escolha, quem tinha a oportunidade de escolher, quem decidiu pagar as empreiteiras e não pagar aos professores, ou não deixar o dinheiro na conta para que o município pagasse os professores. Então veja, de fato merece realmente um destaque essa diferenciação entre CPF e CNPJ. Vamos botar o guiso no gato, né? Vamos botar os pontos nos is. O problema é nosso. Quem vai ter que resolver é a gente, tá? Agora veja o processo de construção desse problema. O processo de construção desse problema foi o seguinte: foi financiando outras despesas públicas com dinheiro dos servidores, com dinheiro que foi retido do INSS, né? Empurrado, e se vocês pegarem os extratos da Receita Federal, e isso eu posso disponibilizar, é público, tá? Você vai ver lá as competências das contribuições previdenciárias que foram parceladas. Deixou-se de pagar por meses, por anos, a contribuição previdenciária. Quando chegou o ano passado, parcelou. Aí parcelou, você jogou a dívida para a próxima gestão. As parcelas, as competências de setembro a dezembro, elas não foram parceladas porque a Receita Federal não permitiu parcelamento, porque estava inadimplente no mês corrente, né? Então essa, além de não ser parcelada, ela está aqui agora na nossa jugular, onde a Receita Federal comandou uma retenção de 13 milhões em dezembro, referente à competência de setembro, com uma última parcela, a última cota do FPM líquido, já depois de abatido o parcelamento, só dava 5 milhões e pouco, então reteve os 5 milhões e tem mais 8 milhões programado para reter da última parcela desse mês. Então, esta é a situação. A doutora Roberta levantou 2 questões aqui. Uma, efetivamente, a da parte do desenvolvimento social. De fato, a senhora secretária Diana esteve conosco ontem, nós saímos daqui às 20 horas, né, discutindo isso, e ela, claro, como todos os secretários, só hoje eu recebi uns 3 ou 4 secretários, ontem mais uns 2 ou 3, né, buscando uma solução, e a secretária Diana não fez diferente. Teve lá com sua equipe, Nayara, mais 2 pessoas, né, com os saldos das contas, né, que não eram suficientes para pagar a folha, mas ainda assim, se aquele saldo puder ser usado, a complementação seria pequena. No imediato momento, presente na reunião, né, entrei em contato com a responsável pela contabilidade do fundo, né, para perguntar se aquele saldo estava livre, se essa folha ia passar em reza a pagar, imediatamente. A informação que eu tive naquele momento, tá, com testemunhas, era de que havia retenções, né, e por isso aquele recurso não poderia ser utilizado para restos a pagar, porque haviam retenções feitas nos pagamentos desta fonte que precisaria ter o respectivo lastro financeiro, tá? Porque a régua é a mesma,
a regra é a mesma. Não se paga aquilo que não se tem o dinheiro para pagar. Aquilo que tem o dinheiro para pagar, pagamento parte já foi efetuado, porque se não fosse efetuado, inclusive, todo o argumento cairia por terra, né? Então, piso de enfermagem, tinha dinheiro para pagar? Tinha dinheiro para pagar, o que foi feito? Pagou-se. Tinha dinheiro para pagar. Perfeito. Então, mas é o que eu estou dizendo, havia dinheiro para pagar, dinheiro carimbado, que só podia ser utilizado com isso. Da mesma forma, são os recursos do fundo, tanto os transferidos pela União, quanto os transferidos pelo Estado. Ela disse que ia ser liberada hoje de manhã, você já tem a confirmação? Não, eu não tive... Tem esses fundos de hoje, tem acesso hoje? Não, eu não tive esta informação, certo? Então, são situações que, se o dinheiro ingressa este ano, né, isso já não é mais resto a pagar, eu tenho que empenhar despesa em despesa de exercícios anteriores, né, e aqui nós estamos vendo, inclusive, algumas argumentações que são legítimas, têm lógica, né? Lembro-me que na nossa primeira reunião aqui, muitos de vocês estavam presentes, alguns defenderam aqui o pagamento dos garis, o pagamento do pessoal. O pessoal está lá debaixo de lama, de chuva, de sol, paga logo esse pessoal. Isso foi defendido aqui, nesta mesa, tá? Hoje, parte das pessoas que defenderam esse pagamento estão agora questionando qual foi o critério, por que pagou, né? Enfim, então... Esse diálogo, o senhor levantou, não houve diálogo, pontuou. Deu exemplo. O senhor até devolveu, vamos construir esse critério, eu trazer para a mesa permanente, construir o critério. Eu não me oponho a pagar os garis, de forma alguma, acho até que é justo, é legítimo. Perfeito. Agora, dentro da própria CESP, que se pagou os garis, tem outros servidores que não receberam. Por exemplo, tem aqui um companheiro aqui, ele faz parte hoje da própria Secretaria da Estrutura, o engenheiro. Está dentro da estrutura. Tem outros companheiros também lá que estão trabalhando que não receberam. Então, assim, se priorizou alguns e outros, ok. Mas isso deveria ter sido discutido e construído com o coletivo. E não simplesmente vocês pegaram, não, vamos pagar, acabou, pronto. Não. Esse tem sido o problema do governo. Oi. Diga. A gente está vendo o esforço do... eu não queria que a gente voltasse. Eu não queria que a gente voltasse para as narrativas. Perfeito. Para isso. Perfeito. Tribunal, a gente já foi lá e deu o tribunal sente e julga. Perfeito. Bom, o tribunal vai averiguar, a gente fez a queixa, a gente vai oficiar para pegar o relatório de transição, fazer juntada o documento do Tribunal de Contas, o tribunal julgue todo esse processo. Perfeito. Pronto, eu acho que a gente vai perder tempo ficar discutindo aqui, né? Assim, tem um terço de férias de professor que pode ser pago em janeiro. Já pensou nisso? Já preparou? Ainda não. Né? Porque se a gente quer encontrar soluções, dar uma saída, estou achando dificuldade. Quais são as saídas que nós temos? Não está pensando, a gente já está chegando no final de férias. Nós estamos chegando em fevereiro. No primeiro mês de pagamento, que é janeiro, e não tem nem saída nem para dezembro. E nem para janeiro. Nem para janeiro. Não tem. Né? A primeira proposta, e eu queria pedir, reiterando a recomendação do Ministério Público, que oficialize o documento, isso não está dizendo que a gente está aceitando, mas que oficialize a proposta em documento do governo, para que a gente apresente e também responda oficialmente ao governo a nossa contraproposta. Perfeito. A gente não ficar só para a gente concluir aqui, né? Então, a todo momento, olha, isso é uma mesa de negociação. É uma proposta. Vamos defender as propostas. Então, até então, olha, a administração não apresentou proposta nenhuma, né? Isso aqui faz de conta, enfim, foi apresentada uma proposta. Aceitar ou não aceitar, considerar, julgar justa ou injusta, indecente, ou seja qual for o adjetivo, é um direito de todos, tá? Mais uma vez, a construção ela foi feita sobre a ótica, sobre o aspecto financeiro, orçamentário e patrimonial, tá? Mas veja, quando a gente está em negociação e fala em proposta, né, presume-se, né, onde você vai ter ali considerações feitas e aceitas por ambos os lados.
Se o município aqui apresenta uma proposta, né, que essa proposta não é aceita, por outro lado, e aí fica apenas para reflexão, tá? Desde o primeiro momento, a única condição que foi apresentada de forma uníssona pague dezembro todo, pague dezembro todo. Então, a negociação só vai existir se for pagar dezembro todo, porque se eu tenho propostas, eu tenho contrapropostas, tá? Financeiramente, sob o aspecto financeiro, o município pagar dezembro todo significa atrasar recursos, atrasar despesas de janeiro a partir dessa competência. Então, se de um lado pede-se as propostas, critica-se as propostas, e do outro lado firma-se posição em uma única possibilidade, isso não é negociação. Aí fica apenas para a reflexão dos senhores representantes de todas as instituições, tá? Aqui tem sindicatos, tem associações, tem representantes de categoria. É importante que num processo de negociação haja, de fato, a flexibilidade de ambas as partes. Senão, não se chega a um consenso. Se você endurece de um lado, do outro lado, por mais que você, né, tente buscar soluções, se isso aqui ele está impermeável, é inflexível, isso não é negociação. Perdoe, secretário, não quero te atrapalhar não, mas já existe uma regra, né, uma proposta do governo, que seria a proposta do trabalhador. A proposta do trabalhador é receber até o 5º dia útil, era a proposta do trabalhador. Aí a contraproposta do município já é o atraso que está existindo. Já existe aqui uma proposta ou contraproposta normal, na regra. A data de receber que não cumpriu, e o que o município está fazendo é um atraso que está sendo aguardado pela classe trabalhadora. E mudar, então, fazer uma outra proposta em cima dessa, outra contraproposta já foi o que foi colocado aqui. Me desculpe te interromper. Só deixa ele concluir. Só uma dúvida mesmo. Sim, Caio. A crítica de janeiro, com relação à folha de janeiro, já tem alguma restauração? Já tem alguma coisa já apontada para pagamento de janeiro? Já tem alguma situação de crítica já para... Passo sua pergunta para o secretário de administração. Já existe isso? O senhor bem sabe disso, você está com pouco material de pessoas para fazer, você ainda tem pessoas ali que ainda vão precisar abrir conta em banco, com pessoas que estão sendo nomeadas agora, que vão ter que entrar nessa folha. Então a gente sabe que provavelmente esse pagamento de janeiro, dentro dessa folha que vocês têm aí, vai atrasar. Ô, Caio, é só pra gente não ficar em narrativa, até para concluir a fala. Provavelmente, eu não posso falar por quem estava na pasta, eu posso falar pelo meu time, que hoje tem produtividade, ao contrário do anterior, que tinha muita gente, mas eu tinha um caso de servidor fazendo folha em casa. O que eu tenho que garantir, que é meu dever legal, é colocar. Agora, do ponto, isso pra gente não ficar naquele ataque de narrativa e ser produtivo aqui. Gestão pública é séria. Eu não posso dizer, olha, você não tem um documento, então faça o documento que está pronto. Aí, senão a gente anula tudo que a gente vem construindo aqui no debate. Seja as verbas vinculadas, seja a falta de recursos, seja a prioridade de pagamento. Então, para a gente nivelar isso. Só um momento pela ordem. E o que eu estou dizendo aqui, quanto gestor da pasta de administração, é que ainda com um quadro mínimo, que é um modelo que a ser adotado que eu preciso, trabalhando mais, eu garanto a crítica. Agora eu tenho que apresentar os problemas, que eles são dos mais diversos possíveis, mas você não pode conhecer um problema que ainda venha a surgir. Pela ordem, por favor, pela ordem. Até pra gente não ser aqui exaustivo e perder o ditame. A ideia aqui é construir. Eu construo, eu venho com um argumento, me perdoe, raso. Dizer, olha, você não tem a folha pronta nesse momento, aí então você paga que tem. Acho que tudo aqui abordado sai escasso. Aqui nós somos profissionais sérios, como vocês também são servidores sérios. A gente está buscando aqui um consenso. Só para voltar a fala para o secretário Ricardo terminar, nesse sentido. Porque senão eu vou ficar procurando tudo para pagar a inflexão, pague dezembro, e esquecer todos esses cenários, entendeu, Valdir? A gente tem uma assembleia. Eu já vi que está aqui no impasse. Não tem uma folha. Né? Então, o que Caio quis dizer, se tem uma folha pronta, é mais prático a gente trabalhar na folha pronta. Porque tem uma crítica que não foi feita ainda.
mais que você... Não, por mais que Só de questão de ordem. Eu não disse que a crítica não estava pronta, eu disse que estava em produção, mas que diante dos problemas deixados, seja pela gestão anterior, como sistema, pessoal, garante. Como é que você garante? Essa folha não vai ser paga antes do dia 20. Dia 20 é segunda-feira. Dia 20 é segunda-feira. Mas não vai ser paga. Mas a folha de dezembro tem que ser, de janeiro tem que ser paga quando? Primeiro o governo. Primeiro o governo. Primeiro o governo. Primeiro o governo fez uma Tá. Mas ele já aceitou. Não, e em momento algum foi prometido pagar dia 20. O senhor foi que fez. Não. O senhor que pagou. Peraí. Em algum momento vocês ouviram eu dizendo aqui que a folha seria paga dia 20? Não. Então pronto. Então já desconstruímos alguma coisa. Pronto. A outra proposta foi antecipar a folha de janeiro. Esta proposta que foi feita foi aceita aqui? Não. Então foi uma sugestão, foi uma proposta que foi rechaçada. A gente quer isso oficial para tornar a reunião ela oficial, né? Rejeitando, a gente vai também oficializar, dizer que está rejeitando e contrapondo ao governo a nossa proposta. Que é essa que a gente já apresentou. De receber dezembro de vez. Agora, a flexibilidade, a estrada do corpo, fichar a estrada do corpo, a gente não quer mais isso. A gente não quer mais desgaste com a gestão. A gente não está afim. A gente quer o salário de dezembro. Então, eu tenho um outro caminhamento aqui, né? Primeiro, porque olha só, vocês estão pedindo e o Ministério Público, né, aqueceu, na verdade recomendou até, né, que essa proposta seja feita de forma oficial, tá? São 20 para as 18, né? Essa proposta ela não tem condições de ser redigida oficialmente, até porque eu vou chamar a Procuradoria do município para poder redigir com as evidências e apresentar. Então, vamos ficar aqui até meia-noite. Os servidores trabalham até 17, ou seja, eu vou chegar lá, não tem mais nenhum servidor sequer para poder dar os subsídios. Então, propor ficar aqui, né, ad eterno, até meia-noite para poder resolver, eu não vou resolver a questão que foi objeto de pedido aqui, tanto de vocês quanto da promotoria. Oficialize, precisamos oficializar. Tá? Segundo, vem aqui um encaminhamento. Eu acho que a mesa está instalada. A reclamação era da ausência de uma proposta, né? A proposta concreta, ela foi falada e será formalizada, tá? A proposta, o encaminhamento que eu faço é o seguinte: pega o movimento, explica a situação, olha, foi feita uma proposta, nós não aceitamos, eles vão formalizar a proposta a nosso pedido, nós vamos rejeitar, podemos fazer uma contraproposta ou não, e vamos ver na próxima reunião. Agora, diz, olha, eu tenho medo do rumo do movimento, eu quero uma solução agora. Então, ao mesmo tempo que se exige uma formalização, né, de forma contraditória, exige uma posição agora. Então, veja, aí é a questão, efetivamente, veja bem, eu não sou do movimento, né? Aqui nós estamos buscando juntos uma solução. Eu não vou nem dizer que estamos em lados opostos, porque não estamos. Estamos todos em busca de uma solução, tá? Claro que com, às vezes, vieses diferentes. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: se a situação do município permitisse, né, tenho certeza que a prefeita já teria ordenado a quitação imediata, porque em nada interessa a essa administração aqui, que está chegando, herdando esta herança maldita, né, assumindo esta responsabilidade, sendo cobrada essa gestão, né, pelas associações com certa legitimidade, né, mas está sendo cobrada, sofrendo todo o ônus, né, pela herança que herdou, que a gente vai ter que resolver. Então, dizer, olha, não sei o movimento como vai ficar, o que vão fazer, bem, isso vai depender, evidentemente, de como esta reunião, estas tratativas serão passadas lá. Porque ela pode ser passada, olha, houve uma proposta, pedimos que oficializasse, ele vai oficializar, nós vamos responder também de forma oficial, a negociação tem andamento. Esta é uma forma
de se conduzir. A outra forma de se conduzir é chegar lá embaixo e dizer, não tem acordo, a proposta foi indecente, ninguém aceita, fica do mesmo jeito que está. Não estou querendo ensinar missa a vigário, tá? Cada um aqui no seu papel, mas a forma de condução, cada um escolhe a sua. Por favor, uma questão de ordem. Secretário Ricardo, diga, Eusébio. na primeira ou na nossa segunda reunião, uma das propostas ao qual o senhor levantou foi o seguinte: pagar-se a folha de dezembro, o salário, a verba líquida, no caso o salário líquido dos trabalhadores, e os descontos que são feitos, que podem ser pagos um pouco depois, não deixar de pagar, mas pago um pouco depois. Provavelmente, de acordo com as suas perspectivas, o Tesouro teria essas verbas para poder fazer esse pagamento até provavelmente o dia 20, com algumas arrecadações que vão sendo feitas pelo município em datas diferenciadas. O município ele arrecada FPM, arrecada isso, arrecada aquilo. Perfeito. E que provavelmente, talvez, até o dia 20, essas arrecadações desse para pagar o líquido e deixar para a posteriori pagar algumas despesas que podem ser pagas depois. Dia 20 já é segunda-feira praticamente. Será que com essa situação que nós estamos passando, essa proposta ao qual o senhor levantou, não lembro se na segunda reunião ou foi na primeira, já teria condições, já que dia 20 é segunda-feira, já está no segundo já, né, do mês, né, já passaram 20 dias do mês, né, faltando 10 para acabar o mês. Perfeito. Já teria como pelo menos pagar essa despesa, pagar o líquido e deixar, porque assim, dia 30 está já ali, já se aproximando. Perfeito. Então a verba do Tesouro já pagaria o líquido de dezembro. Veja bem, as informações, elas, parte delas foram realmente sugestões dadas por mim aqui. Só tem aí uma questão truncada. Primeiro que a data do dia 20, lembro-me que foi para marcar a segunda reunião. Eu disse, a melhor data seria dia 20, porque dia 20 a gente já tem 2/3 do mês, inclusive é o dia que a gente recebe a segunda parcela do FPM, e eu voltei aqui, eu tenho condições de ter um panorama, né, mais real da realização da receita no mês. Foi isso que eu falei na época. A mesa, o coletivo achou que dia 20 era tarde demais e antecipamos, e hoje já estamos tendo a terceira reunião depois daquela, todas antes do dia 20, tá? Então, o dia 20, quando eu falei, foi isso. Eu teria 2/3 do mês com a segunda cota do FPM, tá? A questão do pagamento do líquido, onde eu poderia pagar as retenções, né, depois, ela foi feita, mas ela foi feita, veja, na sugestão de antecipar o salário de janeiro. Eu disse, olha, antecipando o salário, porque a pergunta foi, e vai ter dinheiro, né, aí antes da última semana, para pagar a folha de janeiro toda? E eu disse, olha, inclusive do Fundeb, porque o Fundeb a gente recebe picadinho, tá? Eu disse, não tem problema. Eu posso não ter dinheiro, né, na semana, né, do dia 20, 23, 24, para pagar a folha toda. Mas certamente terei dinheiro para pagar a folha líquida, a folha de janeiro. Por quê? O INSS retido de janeiro vence em fevereiro, tá? O INSS retido de dezembro vence segunda-feira. O consignado retido de janeiro, eu tenho até o dia 10 do mês seguinte para pagar. Então era possível pagar-se a folha de janeiro, antecipar a folha de janeiro, com recursos suficientes para pagar apenas a folha líquida, já que as retenções decorrentes da folha de janeiro venceriam em sua maioria não, todas,
no mês de fevereiro. Então, essa foi a sugestão que nós demos aqui, mas a antecipação da folha de janeiro, ela não foi acolhida, ela não foi acatada pelas categorias. Então, mas a folha líquida, de novo, a folha líquida de dezembro, se dá para pagar a folha líquida de janeiro, para pagar a folha não. Que a retenção, de qualquer forma, não. Se nós não aceitarmos, me permita. Se nós não aceitarmos e continuar com esse movimento, o senhor vai pagar essas retenções como? Ao seu bel prazer? Não, o meu bel prazer jamais. Porque se o senhor não pagar, você não tem como reter. Mas se a folha não foi processada, mas se a folha não foi processada, não foi feita a retenção. Entendeu? Aí agora veja, quando você diz, se você pode pagar de janeiro, pode pagar de dezembro, eu lhe digo não. Por que não? Porque, por exemplo, educação, a de janeiro, eu pago com o Fundeb que eu estou arrecadando agora em janeiro. A de dezembro, eu não posso usar o Fundeb para pagar a folha de dezembro. Então eu teria que pagar todas as folhas de dezembro com recurso do Tesouro. Então, por isso que eu digo que era possível antecipar a folha de janeiro, porque eu teria recursos vinculados para pagar, cujos esses recursos eu não posso utilizar para pagar a folha de dezembro. Mas pode pagar com recurso próprio. Só posso pagar com recurso próprio. Só poderia pagar. Cadê os extratos do recurso próprio? Teria? Veja. Quem pediu foi Denaldo. Isso foi pedido aí, você disse que protocolou. Eu não recebi ainda, né? Onde você protocolou aí, eu não sei, não chegou para mim. E veja, o que é ter dinheiro? Suponhamos que eu tenha uma conta de 20 milhões para pagar hoje do salário de dezembro. Suponhamos que eu tenho aqui 20 milhões na conta. Isso significa dizer o quê? Que eu posso pagar tudo. É isso? A pergunta do recurso próprio. Mas é do recurso próprio que eu estou falando. É do recurso próprio que eu estou falando. Pode pagar com recurso próprio. Eu só posso pagar com recurso próprio. Mas o só posso é condição. Tá? Eu não posso usar. Tem que ver quais são as. Tá, perfeito. Você pediu. Você não pediu? Tá. Aquela conta simples que eu pedi para você, Ricardo, a folha é 43 milhões. Tem a previsão da saúde. Qual o valor da saúde? Abater. O valor da SESC, já pagou, abater. Perfeito. Quanto temos de saldo na conta? Vamos fazer esse conto de conta rápido. Vamos fazer. Saúde deixou no Herbamac. De média e alta conversibilidade. Bom, tem lá de 35 milhões. Isso aí já é uma parte. Saúde deixou não. O recurso entrou esse ano. Mas tem o dinheiro. Tá? E a prefeita prometeu, garantiu que vai fechar a folha e pagar. Por quê? Porque tem o dinheiro específico para isso. Sim. Já deixa de ser 43 milhões. Sim. Né? O social já tem um fundo nacional. Aí eu não sei. Hoje nós somos lá, já diminui desses 43 milhões. Então, quando você vai diminuindo, isso é uma questão prática. Você vai diminuindo, você vai tendo recurso para outras. É uma conta que precisa ser feita. Você vai vendedor. Se o cara tem 10 alimentos, ele vende 5, ele vai Com todo respeito, a gente vai encaminhar o seguinte, ó. O governo está dizendo que não tem condições de continuar aqui por conta do horário para negociar com a gente até o limite máximo. Quem puder. Não tem como fazer isso. Não tem como negociar pelo limite. Então, qual é o nosso encaminhamento? O encaminhamento agora é encerrar. Deixar bem informado aqui, o Ministério Público está aqui, que a gente vai ampliar a paralisação de 72 horas, mais um dia domingo. Segunda-feira tem deflagração de greve. A gente vai deflagrar greve segunda-feira. Né? Se o governo não rapidamente der uma resposta, a gente entra em greve. Né? Infelizmente, porque se chegou a uma situação já que não tem mais para onde ir. Né? Toda hora fala-se uma coisa, volta atrás. E a gente está aqui, né, mais uma vez, como bem disse aqui o advogado da atual, está perdendo aqui
Muito tempo, gente. Nós temos professoras com filhos autistas sem remédio, sem remédio. Nós fizemos uma assembleia específica da educação, professoras em situações vulneráveis com seus filhos, chorando porque o filho precisa do remédio para tomar, certo? Então está em uma situação insuportável. Se não tem saída, infelizmente o movimento paredista vai ter que continuar até a gente encontrar uma saída. A gente está dando a nossa contraproposta, vamos oficializar, que a questão é essa, né? Parece que o governo está afim mesmo de ir para uma atenção, né? Então, eu sinto muito, peço desculpa. Muito ruim, eu me perdi, muito ruim o governo da gestão de Débora, você deixar de fazer essa greve. Mas a gente vai ter que descer para ir para uma assembleia, para tomar as nossas decisões sobre do movimento paredista. Qual a justificativa que você tem? Começar o governo em greve? Veja, entendo que houve um avanço, a administração apresentou uma proposta, a proposta factível no momento, em função da situação que se encontram as finanças do município, com decretação de calamidade financeira. Os representantes dos servidores vão levar em assembleia, inicialmente rechaçaram a proposta, mas o município ficou de oficializar essa proposta feita aqui, uma proposta que implicaria aí no desembolso imediato por parte do município de cerca de mais de 40% do valor da folha, porque envolveria aí todas as retenções, todas as consignações, né, e o parcelamento do salário líquido. Vamos aguardar aí a contraproposta das representações de servidores para ver se conseguimos avançar e buscarmos aí uma solução para esse problemão financeiro que o município se encontra, de uma dívida herdada de folha de pagamento, né, onde a administração anterior não honrou a folha de dezembro, não deixou dinheiro para pagar e simplesmente passou adiante para a próxima gestão resolver esse problema. Não bastasse ter a dívida com os salários, também tem dívidas previdenciárias, inclusive de meses anteriores, de setembro, né, até novembro e dezembro, que não foi pago também, devendo a Previdência Social e a Receita Federal. Então, o município, nessa gestão, está tentando, né, buscar uma solução. É um problema que precisa ser resolvido, mas precisa ser resolvido com razoabilidade, dentro dos critérios técnicos, de equilíbrio financeiro. Nós sabemos que o prejuízo é muito grande para o servidor que trabalhou, que precisa se sustentar, que tem sua família para se sustentar e está sem receber os salários. A administração atual está fazendo todo o esforço, sabe que tem que resolver, mas vamos deixar claro aqui quem foi que criou o problema, quem deu causa a esse problema. Então, quem deu causa a esse problema é quem escolheu pagar em dezembro os empreiteiros ao invés de pagar os servidores, né? Quem deu causa a esse problema é quem gastou mais do que a receita do município, ou seja, passou o ano inteiro com a despesa superior à receita. Então, nós temos problema não só com os servidores é mais grave. Depois temos problemas tributários com a Receita Federal e temos problemas milionários com diversos fornecedores aqui, fornecedores de serviços essenciais que estão há 4, 5, 6 meses sem receber. Mas com muito esforço, com muita luta, eu tenho certeza que nós vamos conseguir botar as finanças de Lauro de Freitas nos trilhos. Secretário, a gestão tem feito de tudo para evitar uma greve, né? Buscando outros caminhos, vai analisar contraproposta. Espera da categoria que faça esse gesto, né? Já que digamos assim, a prefeita eleita acabou recebendo um abacaxi da gestão anterior. Vamos saber isso. Sem dúvida, sem dúvida. O problema existe, nós não estamos fugindo do problema. Vamos resolver o problema deixado, o problema herdado. Isso não nos aflige. Agora, é importante que haja a vontade de resolver, né? Então, se as duas partes quiserem resolver, tenho certeza que nós chegaremos a uma solução. Agora, se houver aí nesse diálogo, nessa negociação, né, a busca de construção do caos, aí fica difícil. Então é importante que o município queira resolver, e o município quer resolver, e é importante que
A outra parte, que os servidores que são parceiros do município, né, que não existe serviço público sem servidor público. O serviço público, ele depende do servidor público. Mas, apesar de todo o sofrimento que estão tendo, de todo o prejuízo que estão tendo, é importante que haja a intenção de resolver. Então, a compreensão, compreende de um lado, compreende de outro. E um processo de negociação é um processo de flexibilização de ambos os lados. Quando um dos lados entra numa mesa de negociação, mas não admite nenhum tipo de flexibilização, isso não é uma negociação, tá? Isso é uma imposição, e quando se busca impor algo que não é factível, é porque, de fato, tem-se a vontade de não resolver o problema. E a nossa intenção aqui é resolver o problema. Secretário, o senhor falou em 200 milhões. O que é 200 milhões de dívida? Cerca de 200 milhões já encontrados de dívidas deixadas pela administração anterior sem lastro financeiro. Então, são 60 milhões de Previdência e Receita Federal que não está pago, foi mais de 40 milhões de folha de pagamento, né, 90 milhões de fornecedores, e a todo momento que você abre um armário, cai uma conta para pagar. Então, esse valor ele não está fechado ainda, porque a todo momento nós somos surpreendidos, né, com credores cobrando créditos. Então, nós já temos aí recebendo citações de ações de execução de donos de imóveis cobrando aluguéis atrasados, né, ações já propostas desde o ano passado. Então, é um longo período aí de um certo desequilíbrio financeiro que causa aí uma elevação do endividamento do município muito além da sua capacidade de pagamento. Não à toa foi decretado o estado de calamidade financeira no município, para que nós possamos ter respaldo, inclusive para implementar com austeridade o controle das despesas públicas. Grande Batatinha, que eu tenho total admiração, respeito, e que você tem história aqui nessa cidade, eu que sou seu colega de comunicação, valorizo muito. Pois bem, é triste, hoje a nossa 4ª reunião, a gente lançou uma proposta, nossa administração teve esse compromisso em trazer uma solução, mas infelizmente não foi acolhida. Eu entendo o labor, a luta desses servidores que querem de fato assegurar os seus pagamentos, é uma questão subhumana inclusive, mas a gente precisa reforçar que há um interesse na gestão em solucionar o problema. Então, a gente precisa entender que o que está sendo colocado em mesa aqui, as pessoas lá precisam ser reforçadas e não uma certa politicagem narrativa. Não dá para ter politicagem narrativa num momento tão sensível e tão sério que esses servidores vêm passando. E a nossa administração está buscando solucionar e hoje apresentou uma proposta. Vai ter uma contraproposta? Vai ter. E assim a gente vai construindo. Agora não cabe nesse momento algumas politicagens, tá bom, Batatinha? É isso que eu tenho também observado. Bom, primeiro eu quero parabenizar os servidores que tiveram aqui hoje. A gente percebeu aqui um diálogo coerente. A gente sabe que é necessário sim que a prefeitura pague esses servidores. A gente sabe que não é um problema, o débito não é de Débora Regis, não é de Moema Gramacho, o débito é da prefeitura e já há um reconhecimento da prefeitura, da atual prefeita em relação a isso. Então, o pagamento será feito e foi discutido hoje aqui as maneiras para que esse pagamento fosse feito. Infelizmente, não houve um acordo entre os servidores e a gestão municipal, mas o diálogo continua aberto. A gente ouviu algumas reivindicações aqui, alguns servidores questionando aí de que se deveria primeiro pagar os servidores e em detrimento de outras empresas, inclusive, que estão também precisando receber da prefeitura, o que foi uma discordância minha, inclusive eu falei, a gente sabe que tem empresas aqui que estão há 1 ano sem receber, empresas há 6 meses sem receber, essas empresas também têm funcionários que precisam ser pagos. Então eu acho que o que tem que ser discutido é a maneira com que vai se pagar. Em relação à prioridade de trabalhador, eu vejo que todo trabalhador é prioridade, seja ele trabalhador do setor público ou do setor privado. Mas, como eu disse, eu acho que o diálogo continua aberto, as conversas vão continuar a acontecer, acho que, se não me engano, está marcado outra para segunda-feira, e nós, vereadores, estamos à disposição, reconhecendo que a prefeitura deve e
precisa pagar, e solicitando também que a Prefeitura, além de mostrar, falar o que está acontecendo financeiramente no município, demonstre isso documentalmente, que é uma solicitação que eu já fiz pessoalmente ao secretário. Eu acho que está faltando isso. A gente entende que existe uma dificuldade ainda em relação ao sistema, até não só dessa Secretaria da Fazenda, mas de outras secretarias, uma dificuldade muito grande de coletar informações, muita coisa chegando ainda, mas é necessário que a Prefeitura explane, explicite isso documentalmente, tudo que já está sendo falado aqui.